Último dia da nossa semana especial de Sukkot, respondendo a perguntas enviadas por vocês que me assistem aqui no canal. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Infelizmente, chegamos ao final da energia de Sukkot. Essa semana foi especial porque a gente não está lendo uma paraxá específica da Torá, portanto não um Zohar diário, e aí eu fiz essa semana de perguntas e respostas. Infelizmente, porque eu acho que foi muito positivo, muito bacana, o feedback de vocês foi muito legal, eu também me diverti muito fazendo os vídeos, mas enfim, tudo tem que chegar ao fim, né? Faz parte desse nosso mundo onde a gente vive. Para hoje eu selecionei 8 perguntas, tá? Espero que também venham ser interessantes aí para vocês. E com isso a gente encerra a nossa série. Vamos lá então. Pergunta número 1 do Paulo Frank. Rav, Shalom, bom dia. Na Kabbalah, sonhos repetitivos, ou sonhos que continuam, ou sonhos muito similares, mudando só algumas coisas, mas que em geral é parecido, tem relação com alguma vida passada ou algum aviso dentro desses sonhos? A segunda opção, tá, Paulo? Desde o Talmud a gente tem esse princípio cabalístico, digamos, que sonhos muito repetitivos, pelo menos 3 vezes, tá? Eles costumam ter uma mensagem. A gente chama de sonhos proféticos mesmo. Então é alguém lá do mundo superior, um anjo, Deus, querendo te avisar alguma coisa. Agora, não necessariamente é fácil a gente entender o que o sonho está querendo dizer, tá? Mas sim, o fato dele ser repetido, perseguir a pessoa, é porque tem alguma coisa. Mas não tem nada a ver com vidas passadas, tá? Que é a primeira parte da sua pergunta, isso não. Vou aproveitar a pergunta para deixar aqui uma dica, como eu fiz em outros momentos aqui da semana. Tem um vídeo meu aqui falando sobre sonhos, não é do Zohar Diário, tá? É na época que eu lancei um curso sobre sonhos, e aí eu fiz uma mini aula e postei aqui. Não sei se eu vou achar o link, se eu achar eu tento pôr aqui, mas qualquer coisa põe aí Alon Sonhos, provavelmente você encontra. E também tem o curso, se não me engano, lá no meu site, dá para pegar quem gostar. Não é um curso, é uma palestra, na verdade, falando sobre sonhos, aí tem a gravação lá para acessar. yairalon.com.br, vai na parte de vídeo aulas, aulas gravadas, e também dá para ver, tá bom? Segunda pergunta, na verdade essa aqui são duas em uma, tá? O Efigênio fez uma pergunta e o Clóvis complementou. Então, Shalom Rabino, muito boa essa série de perguntas e respostas. Minha pergunta é sobre os arcanjos Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Ele usou os nomes hebraicos até, né? Em vez de Michel ou Micael, Gabriel, Uriel, Rafael. Isso é, quero saber sobre seus posicionamentos em relação aos pontos cardeais e suas funções protetivas. E aí o Clóvis falou, aproveitando o gancho, é recomendado fazer o ritual menor do pentagrama, onde se faz a cruz cabalística, pentagrama com nome divino em pontos cardeais, formando proteção e cabalístico, tá. Bom, essa pergunta é bem interessante, Efigênio, porque realmente existe uma tradição de você fazer uma bênção, em geral no judaísmo é quando você vai dormir, e você chama esses 4 anjos e põe ao seu redor para proteger. Existem variações de onde fica cada anjo, então eu nem vou te dar uma resposta fixa, porque às vezes, por exemplo, na tradição Ashkenazi é de um jeito, na tradição Sefaradi é de outro, tá? E na Kabbalah prática, saindo do judaísmo, você pode fazer essa invocação de proteção a qualquer momento, não precisa ser como o judaísmo faz, na reza à noite, na hora de dormir, tá? Mas tem então essa relação. Agora, a pergunta que eu achei até mais curiosa e importante aqui de ressaltar é a do Clóvis. Para quem já passou talvez aí por ordens herméticas, ordens iniciáticas, escolas do tipo, vai saber o que é esse ritual menor do pentagrama que ele fala e essa cruz cabalística. Mas aí é o que eu queria chamar a atenção, pessoal. Para pensar até um pouco na lógica. Cruz cabalística. Percebe? Não existe. Não existe cruz na Kabbalah, tá? Nada na Kabbalah vai ter cruz. Então é uma daquelas invenções que eu chamo das ordens iniciáticas, das ordens herméticas, que pegam da Kabbalah, pegam alguma coisinha e mudam o ensinamento, às vezes deturpam mesmo. Cuidado com isso, tá? Não recomendo fazer ritual menor de pentagrama, a Kabbalah também não usa pentagrama, hexagrama se usa e a gente não chama de hexagrama. O que é hexagrama? O selo de Salomão, como alguns chamam, ou a estrela de Davi, é o nome mais famoso. Magen Davi em hebraico. Triângulo para cima, triângulo para baixo, né? Pentagrama não recomendo usar, na Kabbalah é usado para invocação demoníaca, ok? Não estou dizendo que nos rituais que se vende por aí estão fazendo invocação demoníaca, mas também pode ser.
Então muito cuidado, você sabe o que você está fazendo, você sabe que ritual você está praticando, se não sabe a origem, não sabe de onde vem, cuidado. E cruz cabalística realmente não existe, tá bom? Pergunta número 3, da Aline Fernandes. Bom dia, Raf. Na última pergunta do vídeo de hoje, falaste sobre demônio. Na Kabbalah, quem foi ou é Lúcifer? Desde já agradeço. Essa eu achei muito, muito legal, Aline, porque eu não sei se você perguntou nesse sentido, mas Lúcifer é quase que um erro de tradução e um problema conceitual que não foi entendido quando a Bíblia hebraica foi vertida para outras línguas, ou mais especificamente o latim. Vamos começar. O que é Lúcifer? É uma palavra latina de luci, que é de lux, luz, e fer é um sufixo de portador. Então Lucifer, como se leria em latim, é o portador da luz. É isso, tá? E foi a palavra que se usou para traduzir um versículo de Isaías. Se não me engano é o versículo 12 do capítulo 14. Eu nunca lembro se é 12 do 14 ou versículo 14 do capítulo 12, tá? E aí, essa é a tradução que se dá lá porque o Isaías está falando de algo que é o portador da luz. Tá? Já vou explicar o que é esse algo. E a igreja católica, depois o cristianismo, associou, eu não sei exatamente como, por que essa associação, começou a associar esse Lúcifer com Satanás. E começou a pôr como uma figura demoníaca. Mas não tem nada disso. Em Isaías não tem absolutamente esse conceito, esse contexto, tá? A interpretação judaica desta palavra, quando ela aparece lá em Isaías, tem basicamente duas linhas interpretativas, depende dos comentadores, dos comentaristas, né? Por exemplo, Rashi ou Ibn Ezra. Alguns deles dizem que é um apelido dado para o rei da Babilônia. Só isso, tá? Então o Isaías está lá fazendo uma profecia sobre o rei da Babilônia, sobre o fim do império dele, e chama ele de portador da luz. Traduziram isso em latim para Lucifer, tá? E outra interpretação, que eu acho que é a mais correta, não vou entrar só nos detalhes porque, Isaías estaria falando nada mais nada menos do que com Vênus, o planeta Vênus, como se ele estivesse falando com Vênus. E Vênus é chamada na Kabbalah de portadora da luz. Aliás, em português tem um pouco dessa conotação, não sei se vocês sabem, Vênus pode ser chamado de estrela d'alva. O que é d'alva? Da alva, quando começa a ficar branco o dia, quando começa a raiar o dia, porque Vênus fica visível nesse momento. Né? Então é como se Vênus fosse portadora da luz, ela traz a luz do dia. Não é sempre que dá para ver Vênus, mas às vezes. Então também às vezes ela é chamada de estrela da manhã, estrela da aurora, alguma coisa assim. Mas é uma referência a Vênus esse nome. Então o que Isaías estava falando, ou com o rei da Babilônia, segundo uma interpretação, ou com o planeta Vênus, virou de repente um demônio, né? Como eu falei, eu não sei exatamente por que essa associação. Mas para Kabbalah então, Lúcifer não é uma palavra hebraica, não é uma entidade satânica, demoníaca, de nada disso, tá? E é uma tradução que pegou um conceito errado, tá bom? Para Kabbalah o termo seria a estrela d'alva, a estrela da manhã, Vênus. Pergunta número 4 da Nice Jesus. Bom dia, Rav. Tudo de bom, Rav? Obrigado. Podemos nessa vida nos deparar com os fragmentos da nossa alma, aquele que a gente comentou no vídeo de ontem. Aliás, muitas perguntas sobre isso, né? É impressionante como surgiu interesse. Fragmentos podem vir como irmãos, filho, esposo? Sim, e é por isso que eu pus a sua pergunta, Nice, justamente para confirmar. Esses fragmentos, eles podem ser nossos contemporâneos, né? Então, como eu falei, vamos supor que a alma tem 613 partes, para simplificar. Ela pode estar em mim, no meu irmão, na minha né, em familiares, e não é restrito a isso, pode estar em amigos, tá bom? O Isaac Luria, de novo, no Portal das Reencarnações, fala que pode vir em um aluno, um professor, um vizinho, é livre, não tem regra nenhuma que proíba, tá? E eu posso encontrar um contemporâneo. Eu não sei se eu vou saber que é, mas eu posso encontrar alguém que tem a minha centelha de alma. E eu vou aproveitar essa pergunta para falar de uma pergunta ou de um conceito. A pergunta acho que foi 2 vídeos atrás, eu acabei não abordando, mas um conceito. Que para Kabbalah existe uma coisa que chama-se alma gêmea e uma coisa que se chama chama gêmea, tá? Bom, alma gêmea é o conceito que mais ou menos as pessoas têm, embora também às vezes bem deturpado, é algo ligado ao amor, tá? Eu tenho uma alma gêmea, e só uma para Kabbalah, que é uma alma com quem eu sinto grande atração física, amorosa, romântica, sexual. Só. Isso é a minha alma gêmea, não tem mais de uma. Agora, eu posso ter várias chamas gêmeas para Kabbalah. Chama como se fosse foguinhos, tá?
E a ideia que a Kabbalah dá é essa. Eu tenho pessoas que são muito próximas a mim na raiz da alma, na origem da alma, às vezes vindo do mesmo lugar que eu, ou sendo da minha raiz de alma, da minha alma. Tá? Então quando eu encontro essas pessoas, eu sinto grande empatia com elas, grande simpatia por elas. Mas não é uma relação, veja, amorosa, romântica, sexual. Tá? Eu vou ter ali uma relação de amigo, de irmandade, sentir uma grande proximidade, e essas são chamas gêmeas. Aí eu posso ter várias. Tá? Então a Kabbalah diz que eu posso encontrar várias chamas gêmeas ao longo da vida, e encontrá-las é muito legal, porque são relações geralmente muito saudáveis, muito positivas, muito favoráveis, né? Para nós, muito afortunadas. Pergunta número 5. Aqui, desculpa, não, pergunta 5. Maria da Rocha. Só que eu acho que eu falei que tem 8, então são 6, são 7 na verdade. Pergunta da Maria da Rocha. Bom dia, muito interessante as respostas, obrigado. Yair, você mencionou almas com pouca luz que ficam vagando. Como é que pode ser isso a esperança para elas? Então, se eu não estou enganado, e se eu não estou louco, mas é o que eu deveria ter feito, eu mencionei almas como pouca luz para falar que não é esse o conceito, né? Porque foi uma pergunta que perguntaram sobre Shedim, né? E eu traduzi como demônios. Eu citei as almas como pouca luz para falar não é isso, Shedim, e para Kabbalah não existe muito esse conceito. Então achei legal você perguntar, Maria Rocha. Não existe essa ideia de alma com pouca luz vagando, presa por aqui, tá? Eu espero ter dito isso ou ter ficado claro no vídeo anterior. Se não ficou, estou reforçando aqui. O que pode acontecer para Kabbalah é uma alma ser um pouco mais perdida, mas não tem a ver com o nível de luz dela, tá? E quando ela falece, em vez de ela seguir o rumo dela, que eu não vou entrar em detalhes, ela precisa ir para o Geinom ou para o céu, enfim, ela pode ficar um pouco perdida e não conseguir por algum motivo seguir esse rumo. Aí ela fica presa, mas não tem a ver com pouca luz, porque é uma alma baixa, ok? E não tem aquela noção muito que acho que o espiritismo que traz, né, de encosto, de obsessor, não. Para Kabbalah, se tivesse alguma coisa como encosto obsessor, tem que ser um Shedo, um demônio. Não dá para um ser humano ser obsessor, tá bom? Bom, e essa alma, porventura, que fica vagando porque perdeu ali a conexão, o que pode acontecer em alguns casos, mas é extremamente raro. Assim, já é raro ter essa alma vagando. E mais raro ainda, mas pode acontecer, é ela entrar no corpo de alguém. De novo, não é obsessor, né? Não é nada disso. É uma espécie de possessão, só que não demoníaca, porque era a alma de uma pessoa, tudo bem? A gente chama isso na Kabbalah dibuk. Dibuk, que é da raiz de grudar, de colar. Essa alma cola em alguém, cola no corpo de alguém, entra. Tem alguns casos recentes na literatura cabalística moderna, inclusive vídeo no YouTube e tal. Alguns eu acho que é charlatanismo puro, com todo respeito. Mas a pessoa, inclusive, começa então a falar diferente, tem um comportamento estranho, para de comer, tem várias coisas ali que afetam. E você tem que chamar um cabalista para ver se não é um caso de dibuk, e você tem que tirar essa alma e encaminhá-la para onde ela precisa ir. Como eu falei, Geinom, céu ou o que for, tá bom? Mas enfim, não tem muito esse conceito de alma com pouca luz vagando, obsessionando as pessoas, não sei como falaria. Tudo bem? Pergunta número 7, se não perdi a conta aqui. Bom, mas se perdi não importa. A pergunta tá aí, Pedro Pereira. Shalom a todos, olá para todos. Rav, parabéns pelo shiur, parabéns pela aula, obrigado. Acho bárbaro esse quadro de perguntas e respostas. Legal, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Como é que é determinado um livro, se ele é sagrado ou não? E se me permite, vai outra, quem é que elege eles como sagrado? É a mesma pergunta, né? Eu achei legal a sua pergunta, Pedro, porque na verdade é uma questão até certo ponto muito subjetiva. E aí eu vou contar uma historinha que explica. Isso foi definido na época ali do Talmud, tá? Inclusive a gente vê no Talmud os sábios discutindo quais livros iam ser considerados sagrados ou não. Quais iam ser considerados do cânone, né, que a gente chama Tanakh em hebraico, e quais iam ser os famosos apócrifos. A historinha que eu queria contar é justamente essa, para mostrar como é um pouco subjetivo. O Talmud relata que, por exemplo, os sábios tiveram muita dificuldade em decidir se o livro Cântico dos Cânticos ia entrar como um livro sagrado. Por quê? Eu não sei se vocês já leram o Cântico dos Cânticos ou viram. Ele é um livro que tem um certo erotismo. Um certo erotismo não, estou sendo generoso, né? Altamente erótico, ele tem muito erotismo. E alguns sábios falaram, não é adequado que esse livro seja posto no cânone bíblico. E ele só entrou contra o Talmud porque teve uma opinião muito forte que fez ele entrar. A
a opinião de nada mais, nada menos do que o Rabi Akiva. Não sei se vocês conhecem, mas é um dos maiores sábios da história judaica, né, de todos os tempos. E o Talmud diz que o Rabi Akiva falou o seguinte: se todos os livros do Tanakh juntos são sagrados, o Cântico dos Cânticos é infinitamente mais sagrado. E aí, basicamente, quando o Rabi Akiva falou isso, os outros sábios falaram, então tá, né? Se é o Rabi Akiva dizendo, quem somos nós para discordar? E entrou, né? Então até hoje a gente tem na Bíblia o Cântico dos Cânticos. Então, para dizer para você, Pedro, que é uma questão muito subjetiva, é debatida, né? Tem sábios que talvez não concordariam com alguns livros que a gente pôs como sagrado, e o Talmud mostra isso. E, bom, enfim, foram esses sábios ali da época do Talmud que decidiram, tá bom? Depois de muito debate, e formaram o nosso cânone até hoje, o cânone bíblico, que a gente chama Tanakh em hebraico. Depois, última pergunta de hoje, Kakojun, que pergunta: Rav, bom dia, como é que fazemos hoje a expiação dos nossos pecados sem os sacrifícios e sem o templo? Achei bem legal a pergunta, porque a própria palavra expiação deveria dar a nossa dica, né? A gente passou por uma festa agora que se chama Yom Kippur, que é o dia da expiação. Aliás, eu tenho uma pequena birra com isso, aproveitando. Tem gente que traduz como dia do perdão. Não é dia de perdão, são conceitos um pouco diferentes, tá? É dia da expiação. Não quero entrar em detalhes, mas assim, dia do perdão fica parecendo que eu tenho que ficar pedindo perdão para as pessoas, e muita gente faz isso, né? Ah, então o Yom Kippur eu tenho que pedir desculpa para os meus amigos. Não é isso. Você pode pedir, claro. Nunca faz mal pedir perdão, reatar laços. Mas é dia da expiação. Kippur é da palavra capará. Qual é a ideia? Eu com Deus vou pedir para expiar meus pecados, como você perguntou, Kakojun. Bom, então como é que eu expio? Uma das formas mais eficazes, segundo a Kabbalah, é a famosa Teshuvah, que o pessoal traduz como arrependimento, mas não é uma boa tradução. Bom, o que é? Eu perceber que eu errei, que eu pequei, se você quiser chamar assim, e me comprometer comigo mesmo, né, a não fazer aquilo de novo. Isso para a Kabbalah já é uma fonte de expiação. Você ter noção do que você fez e não querer repetir o erro, tá? Isso já é uma coisa. Segunda coisa que dá para fazer, também muito eficaz, rezas, tá? Os sábios explicam claramente que as rezas foram introduzidas para justamente substituir os sacrifícios que você pergunta, né, Kakojun? Como a gente não tem mais o templo e os sacrifícios, as rezas foram postas no lugar, tá? Então, no judaísmo, se você estiver falando até da lei ortodoxa, são 3 rezas por isso. Você tem uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Shacharit, Mincha e Arvit. Por que 3? Porque eram 3 sacrifícios, entendeu? É justamente como compensador, como substituição. Mas reza em geral, até se você não pensar nessas 3 oficiais. E por fim, eu dei o segredo, né, quando eu falei do Yom Kippur, a Kabbalah diz que jejum é muito bom para fazer essa expiação. Aqui só tem que tomar um cuidado, a Kabbalah não recomenda jejum o tempo inteiro, né, toda semana, por exemplo. Não é para se tornar uma prática leviana, mas jejuns em certos momentos, como Yom Kippur, sabendo o que você está fazendo, é uma boa forma de expiar. E aí, curiosamente, até aproveitando então para com isso encerrar, alguns cabalistas explicam que por que o jejum funciona. Se você parar para pensar, você vai ficar 25 horas sem comer, né, os jejuns na Kabbalah são assim. E aí o que vai começar a acontecer no seu corpo? Você não vai começar a consumir gordura e carne do seu corpo para se manter durante essas 25 horas? Então, no fundo, é como se você tivesse feito um sacrifício, percebe? Não de um animal, como era no templo, mas um sacrifício de si mesmo, né? É como se você queimasse da sua carne, da sua gordura para expiar o pecado. Então fica até uma analogia, a meu ver, me parece muito bonita, né? O jejum como uma forma de compensar também o sacrifício que eu não posso mais fazer, tá bom? Então fica basicamente essas 3 dicas aí: Teshuvah, reza e jejum. Pessoal, espero que tenham gostado, né, como eu acho que gostaram dessa semana. Muito obrigado por todos que participaram. Lembrando que eu pretendo responder todo mundo, é porque veio muita pergunta, então eu tenho que achar um tempo ainda para fazer isso, mas eu pretendo voltar em cada comentário e responder, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Eu adorei fazer esses vídeos aí dessa semana, acho que vocês também. E é isso, só tenho a agradecer, me despedindo, desejando a vocês um excelente dia e um excelente Shabbat, como eu costumo dizer. Shabbat Shalom, tudo de bom. Um beijo grande e até uma próxima.